Olá, diva linda do meu coração, bem-vindas a mais um SOS Diva aqui com a Andrea Lish. Vem! Na semana passada, nós começamos uma série para aprender a se valorizar. Hoje, nós vamos dar sequência e concluir esse assunto, autovalorização. Esse assunto tão em voga que preocupa tantas mulheres contemporâneas, a questão da autoestima, do amor próprio, né, e da sua imagem. Se você perdeu esse vídeo, assista da semana passada, é só clicar aqui. Tá bom? Então, para a gente retomar o assunto, vamos lembrar alguns pontos fundamentais ditos no vídeo passado. Eu disse lá que há 3 aspectos que podemos observar, os quais comunicam diretamente o entendimento sobre autovalorização. Quais são esses 3 aspectos? O primeiro é a sua condição, nossa condição de ser humano atual. Natural. Esse é o conteúdo da semana passada que você não pode perder. Lá eu falei que a valorização tem tudo a ver com o nosso ego, e o ego é um ponto de partida. O ego possui degraus a percorrer, onde, dependendo de como você percorre esses degraus ou do que você alimenta o seu ego, dito de outro modo, nasce 2 tipos de personalidades. Hoje nós vamos ver os 2 últimos aspectos que restam. O segundo, o eu ideal, que é aquele que você quer se tornar, a quem você idealiza ser. E o terceiro é a projeção ou visão de como alcançar esse eu ideal transformado. Eu também deixei no vídeo da semana passada uma tarefa para vocês. Eu pedi para você descobrir do que você tem preenchido o seu ego com base no caminho, nas dicas que eu dei no vídeo da aula passada. Se você está preenchendo para ter aquela personalidade que você busca, ou se você está preenchendo com a finalidade de buscar uma personalidade, mas está se preenchendo de outras coisas, que vai para outro tipo de personalidade. O exercício que eu deixei na semana passada objetiva te ajudar com a questão central do autoesquecimento. Esse autoesquecimento se trata de desassociar sua identidade com o que você faz ou o que você tem. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Começando então pelo segundo aspecto, o eu ideal, aquele que eu quero me tornar, aquela pessoa que eu almejo ser, aquilo que eu sonho ser e me tornar. Você tem anseio pelo que exatamente? Vamos pensar um pouco. De imediato, se alguém nos pergunta o que você quer da vida, o que você busca, quem você quer ser, ou a gente fala uma profissão, um trabalho, um cargo, uma família, minha casa própria, ter filhos, muitos filhos, ter uma carreira reconhecida, ser uma intelectual, ser política, enfim. No geral, a gente responde essas coisas, mas essas coisas ainda não são anseios. Anseios, eles falam de fins. Anseios vêm lá do âmago do nosso ser. Eles movem a gente para os nossos fins últimos, ainda que nossa consciência não saiba. Então vamos investigar juntas? Vamos ver isso direitinho? Qual a finalidade de você ter objetos de desejo para formar seu eu ideal? Como família, filhos, casa e tudo que eu já disse. Como que você percebe que ali está a sua felicidade? O que você vai conseguir na posse dessas coisas? Porque a gente se apega muito ao nosso eu ideal e não para questionar a nossa própria idealização. Mas o que eu vou conseguir com aquilo? Eu vou ter mesmo o que eu estou buscando? O que eu estou buscando mesmo com aquilo? Ou é só um desejo que eu quero consumar a qualquer custo? Porque eu estabeleci isso desde adolescente, desde a infância, e eu quero isso, né? O que é que você vai atingir obtendo essas coisas? Descanso, paz, despreocupações, felicidade. Pode vir essas coisas na sua cabeça, vai anotando. Não são necessariamente ainda essas coisas. Na verdade, esses objetos que nós buscamos é para um objetivo mais natural, daquele primeiro aspecto que eu disse no vídeo passado. É o início do entendimento, do encontro com a sua dignidade. Esse início é como uma criança, é desgovernada, não é seletiva. Precisa primeiro buscar informações e conhecer para depois selecionar. Esse início é um objeto e um objetivo natural, do seu eu natural. E qual é o objetivo do nosso eu natural? É ser aprovada. Ter a aprovação das pessoas. Não é assim que uma jovem
anseia, né, busca ali de imediato o máximo que ela pode ansiar, perceber o que ela anseia, porque o coração anseia sempre a mesma coisa, mas a nossa razão vai investigando o que o nosso coração quer. Encontra algo, ainda não é isso, encontra outro, ainda não é isso. E uma jovem sempre anseia satisfazer os pais, uma menina, principalmente, ter a aprovação do pai, né, e o consentimento do pai. E se não tem, ela transfere isso depois para o marido, para os filhos, para os amigos. Ter a aprovação das pessoas. Pois todos nós sabemos que um objeto não pode fazer a gente feliz. Uma carreira também não. Uma profissão, um certificado, no máximo nos dá algum momento de alegria, um momento de glória, mas logo dorme e acorda, já esvaziou tudo de novo e precisa, é como que um cansaço de novo, eu tenho que fazer tudo de novo para ter aquela satisfação. A vida vai me poupar desses esforços diários para obter a mesma coisa e por pouco tempo? Não é assim? Talvez, e eu creio nisso, que quem põe como meta de vida essas coisas, e a maioria, pelo menos das minhas clientes, das minhas seguidoras, põe a sua felicidade em obter esses objetos, é porque não sabe o que mais poderia desejar que superam essas coisas. Afinal, na nossa vida, na mídia, se vende justamente essas coisas. Não há nada a nosso alcance geral, para toda a população, que supere essas coisas. Dinheiro, fama, poder, casa, compras, restaurantes, não é? Bom, vamos seguir na nossa investigação juntas. Essa necessidade de ter a aprovação das pessoas, que todo ser humano tem, comunica um aspecto muito importante do alimento sólido que o ego precisa para desenvolver melhor. Esse alimento chama-se relação. Se eu dependo da aprovação dos outros, ora, então, na verdade, essa dependência está me convidando a aprender a me relacionar bem com as pessoas, comigo mesma e com o mundo. Aí eu vou encontrar a minha satisfação. Relação. Querer ser aprovada tem de pano de fundo o desejo de se relacionar bem, tanto com o meio social, profissional, econômico, com Deus. E o que é se relacionar bem? Se relacionar bem é dar boa fama ao próximo, é valorizar a dignidade do próximo, que é universal em primeiro lugar e que se manifesta de um modo único e pessoal, conforme a individualidade. Mas a base, se todo mundo quer isso, todo mundo precisa disso e todo mundo pode dar isso. Aqui começa a desvirtuação do nosso momento, do nosso tempo. O seu valor não começa na sua individualidade, no que você tem de único e exclusivo. Quem pensa assim acaba, extravasando, extrapolando, passando vexame para aparecer, causando atitudes, comportamentos, modos vergonhosos só para aparecer, porque coloca a sua individualidade no topo. E no topo, se você percebe, o topo tá o que é universal e abaixo está os particulares. Então não devemos começar querer se destacar pela nossa individualidade, mas começa conhecendo o comum, o que todos nós temos de comum. Isso cria um elo, um senso de justiça, de amor, de um senso de uma consciência que essa criança que receber esses dados vai ter na idade da razão, de que relação é para o outro, não para mim. E se eu me relaciono para o outro com o outro, e todos fizerem isso, eu sempre vou ter pessoas, multidões se relacionando comigo. Então, meus amores, começa conhecendo a sua condição idêntica a todos os outros da sua espécie humana, A estrutura comum, o que todos anseiam e participam. Isso vai tirando a vergonha de expor os seus afetos, por exemplo, de pedir alguma coisa, porque você tem consciência claríssima de que todos querem isso. Isso é muito rico de entender. Todos merecem, por dádiva de Deus, o respeito, a justiça, a boa fama e condições de vida digna. E é esse o primeiro aprendizado que uma criança tem. E por isso que ela não tem razão ainda perfeitamente feito pela inteligência divina, porque ela está aberta na inocência de aprender o que é o mundo, para depois ela, com esse aprendizado da ordem do mundo, ela é capaz de raciocinar e usar a sua criatividade para manifestar o seu ser individual, com respeito, com justiça. Todos
sem exceção, continuam ansiando desde o início dos tempos por estas coisas, as mesmas coisas, pois todos nós, querendo ou não, somos ainda seres humanos e a estrutura não vai mudar. Você pode mudar toda a sua aparência, se transfigurar, mas o seu núcleo, sua estrutura, você não pode, nem é capaz, nem tem poder, nem força de mudar. Ao mesmo tempo, nenhum ser humano é capaz de vencer as injustiças. E isso é um tema muito em voga para revoltar as pessoas e torná-las mais individualistas. A questão das injustiças do mundo. Isso também é um conhecimento que se deve ter lá no início. O conhecimento da história, nota-se que a injustiça está no mundo desde o pecado original. E que por mais que a gente tente, nossa limitação é enormemente grande e frustrante para aquele que quer ser um revolucionário e acabar com as injustiças do mundo. Nenhum ser humano vai ser capaz, foi e nem será capaz de terminar, de acabar com as injustiças do mundo. Nenhum tipo de política, nem nada. Só cabe ao rei, só cabe a uma pessoa isso. E que já foi estabelecida, e que está em ação já, ok? Então, qual é o nosso lugar, então, diante das injustiças e das questões comuns e da minha individualidade, para encontrar o meu valor? Dar ao nosso próximo, literalmente, as devidas coisas, e não pensar em revolução social antes disso, ignorando o que está nas suas mãos a fazer, na sua vizinhança, por exemplo, família ou no seu trabalho. Está nas suas mãos o que fazer hoje, algo pela sua tia, pela sua funcionária, pelo seu vizinho, pelo seu condomínio, no seu trabalho. É isso que é o nosso lugar. O teu lugar está aí, dado na tua frente. Os pontos centrais problemáticos. 1. Todos querem essas coisas, ter boa fama, ser respeitado, mas ninguém oferece isso a ninguém. Tanto que essa pessoa quer respeito para si, ela não oferece esse respeito a ninguém. Ela busca para si mesma e só eu mereço. Depois que eu ficar bem, aí eu cuido dos outros. Qual que é o resultado disso? Competição. Esconde-se essa realidade sobre preocupação na aparência. Essa preocupação consigo mesmo, esse centrar-se em si mesmo o tempo todo, estar pensando em si mesmo, em melhorar e ser respeitado e tudo mais, é manifestado através de uma aparente empatia com o outro. Vou cuidar da terra, dos animais, do planeta, enfim. E por que nós escondemos que a gente está interessado em nós mesmos? É o pudor natural. Tudo que acontece em nós, que não foi a gente que escolheu, mas é meio que um ímpeto, tipo esse ímpeto de esconder, de ter vergonha de mostrar que está querendo cuidar de si mesma, comunica o que, meus amores? Que não é devido a gente pensar em nós mesmos, que a gente precisa transcender a nós mesmas para a gente encontrar nosso valor e não atender esse individualismo. Isso é um pudor natural, que é a voz da consciência, que ainda guarda algo de humano dentro de cada um. Qual que é o foco dessa reflexão, então? O motivo de toda essa volta complexa que eu dei nesse primeiro passo está aqui, ó. O medo de ser julgada e cancelada. A gente se desvirtua para fugir do julgamento humano do coleguinha do lado. Nos corrompemos, somos infiéis à nossa natureza e nossos princípios para escapar de desagradar alguém. O que é isso? Vaidade. Então, se você está vivendo desse modo, você está alimentando o seu ego com vaidades. Você vai chegar à vanglória, chegar ao orgulho e vai formar um tipo de personalidade aí, né? Lembra que eu falei da formação de duas personalidades? Então esse é um tipo. Olha, vocês sabem, e eu faço questão de falar sempre as minhas fontes e mostrar aqui o que ela tem de verdade, porque infelizmente está sendo muito manchada por aí, que é a visão da cosmologia cristã. Por conta disso, os exemplos de homens grandes, mulheres grandes que eu tenho são cristãos, né? E São Paulo, acho que todos conhecem São Paulo dos Evangelhos, né? Me marcou muito um dos escritos dele. É uma pessoa que eu medito muito nas suas atitudes, na sua força, na sua persistência. E ele fala com os cristãos de Corinto. Uma vez ele explica algo bem importante. Ele diz assim, ele diz que em relação ao papel dele, está explicando que o papel dele lá como ministro de Deus, ele diz, pouco importa se eu sou julgado
pelo tribunal ou por algum de vocês. Caramba, tem uma pessoa que não se importa com isso? Como é que ela faz, né? Então, isso me chamou a atenção. O que ele quis dizer com isso? Gente, olha que lindo isso. Olha a possibilidade que você, eu, todos nós, qualquer ser humano tem de fazer isso já, de tentar se livrar e ser livre disso já. É se dizer, pouco importa ser julgado por um tribunal ou por vocês, por qualquer pessoa, significa que a identidade de Paulo não deve nada ao que as pessoas dizem ou pensam. E aí eu lembrei daquela tentativa do livro Antifrágil, né? Que ficou bem famoso uma época, é o que esse livro tenta transmitir. Só que aqui tem um problema, e Paulo não parou aqui, mas tem pessoas que param aqui. Tá bom, não vou mais me preocupar com o que ninguém sente e pensa sobre mim, dane-se. Se parar aqui e achar que a estaca final aqui vai para o mesmo caminho inicial que eu falei da personalidade orgulhosa e vaidosa. Essa pessoa fica ainda frágil e cada vez mais frágil, porque ela não pondera o outro lado da questão antes de decidir como vai agir, como vai caminhar. Ela só vai para este lado e fica altamente egoísta, indisponível, inacessível, vivendo num reino que ela construiu, né? E construir um reino hoje no mundo virtual é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho a impressão, pelos números de seguidores, que eu tenho um monte de súditos e que aderem tudo que eu falo, onde eu falo do jeito que eu quiser, do modo que eu quiser, minhas regras. Não gostou, cai fora, bloqueio, cancelo, não é? É uma vertente, se para aqui, sabe? Vamos ver esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa tem na ponta da língua frases como: eu superei minhas dificuldades, eu venci essa cidade, realizei coisas maravilhosas, eu mereço mais. Eu não me preocupo com o que os outros pensam, eu estabeleci os meus critérios e vivo de acordo com ele. Se não gosta, tchau. A fila anda. É o tipo de pessoa que avalia a si mesma, que sua medida é ela mesma. Que mérito tem nisso? Então, eu te pergunto, como ter algum tipo de relação com um sujeito desse que só se relaciona consigo mesmo? O que interessa é o que eu penso. Os padrões dos outros é tentativa de me podar, de tirar a minha força de expressão, minha personalidade, e elas não vão me influenciar. Eu não tenho que seguir regras de ninguém, sou independente, pago minhas contas. Eu não vou ficar num ambiente que eu sou tolhida, em que eu não posso falar do jeito que eu quero, o que eu quero e como eu quero, e a hora que eu quero. É esse tipo de personalidade. Só que São Paulo não parou ali, dizendo que pouco importa o julgamento dos outros. Ele continuou dizendo: nem eu mesmo julgo a mim próprio. Opa! O que significa isso? Significa que ele tão pouco se importa com o que os outros pensam, com o que o tribunal julga, nem com o que ele mesmo pensa dele mesmo. Não considera a opinião deles, nem mesmo a minha, a meu respeito. Olha que aprendizado riquíssimo para você encontrar a sua dignidade, sem desrespeitar o próximo, sem tratar o próximo como inferior a você. Ele esclarece mais, nos ensinando o que é viver livre do peso que sobrepomos no ego inflado, que dói, como vimos no vídeo passado. Ele diz: minha consciência está limpa, mas isso não me torna inocente. Gente, olha a riqueza disso. Aonde você vê alguém falar esse tipo de coisa para nós, na mídia geral? Basta pensar que qualquer pessoa cruel, como um Hitler, pode bem dormir de consciência limpa. No entanto, ele não é nada inocente, né? Stalin dormia de consciência limpa, eu tenho certeza, mas ele não era nada inocente. Então, não confundamos as coisas. Não é suficiente você dormir de consciência limpa para se julgar boa e melhor que os outros e inocente, bondosa. O que um homem como São Paulo, letrado, bonito, forte, romano e judeu, que ele estava fazendo de peregrino pobre, visitando pessoas, se não para aparecer a sua personalidade? Ele não estava buscando o sentido da identidade dele. Quando a gente se põe numa vocação que é sempre histórica, né, que visa o bem comum da humanidade, essa pessoa que faz isso, ela não está fazendo para procurar a identidade dela que ela ainda não encontrou. Ela encontra antes a sua identidade. E ele estava lá por isso, porque já encontrou. E ele estava nessa condição de desapego total, porque ele já sabia quem ele era.
e a missão dele, a finalidade e o trabalho que ele precisava fazer. E isso é o contrário do que vendem para nós. Vendem para nós, quanto mais bens a gente adquirir, mais a gente aparecer, mais a gente se exibir, vamos encontrar nossa identidade. Mentira, não vai encontrar nunca. E aí, quando você perceber isso, já vai ter lá os seus 60 anos, 60 e poucos anos. O encontro da nossa identidade, meus amores, é no silêncio do nosso quarto, da sua oração e no seu serviço de boa vontade, no dia a dia ordinário. É aí que você encontra a sua identidade. O que mais? Quando São Paulo reconhece que, mesmo sem errar ou errando, que mesmo ele percebendo que ele tem a consciência limpa, que ele não está errando ali, isso não o torna inocente, significa que ele sabe a sua capacidade de ser errante. E é isso, essa vigilância dele ter consciência de quão mal e errado ele pode ser, que faz ele ficar atento e não deixar ser influenciado por qualquer coisa. Porque senão ele sabe que vai cair. Quando a pessoa acha que tá bem, cai. Não é assim com todos nós? Tá tudo bem, relaxa um pouco, pá, vem o tombo. Porque nosso chamado nessa vida não é de relaxar, não é viver num estado de relaxamento, mas é num estado de vigilância em que há momentos de consolo e relaxamento para a gente se reanimar e voltar à vigilância. Essa é a vida humana, madura. Isso, meus amores, essa nota de reconhecer que você é uma miserável, eu sou uma miserável no sentido que a qualquer momento eu posso fazer alguma coisa muito cruel, muito má, é uma honestidade que todo ser humano maduro precisa encarar se quiser progredir. É o conhecimento da sua condição natural. Enquanto então você ficar julgando a si mesma, você não vai conseguir sair desse problema. Você vai buscar compensar esses julgamentos se enfeitando de coisas que você não é, para disfarçar que você ainda não sabe quem você é. Chega de conectar seus erros na sua identidade e chega de conectar seus atos bons com a sua identidade. As duas coisas devem ser feitas. Se recuse a interligar esses afazeres com a sua identidade. Errou? Desassocia da sua identidade. Acertou? Não fica se inflando, desassocia da sua identidade. Essas dicas na prática liberta a sua, mas liberta a sua alma de um jeito. Tira um fardo, um esgotamento, esvai. E aí você fica livre para servir, para enxergar a sua obra, qual é sua vocação. Porque se você vê seus erros em sua identidade, você vai se achar a pior das pessoas do universo. E se você se atrever a se elogiar demais ao bom desempenho, você vai se achar a última bolacha do pacote. Se você estabelece os seus próprios padrões, você está condenando a si mesma pelos seus próprios padrões. Você estabelece um padrão, não atingiu aquele padrão, você se autocondena pelos seus próprios padrões que você colocou. Isso leva à loucura, leva aos problemas psíquicos mesmo. Perda total. Tô fora da casinha. Então, meus amores, para você recuperar o seu senso de alto valor, para já de se relacionar os fatos consigo mesmo. Esse proceder é a humildade prática. É isso que é humildade. E como adquirir essa humildade? Observe quais os atos de uma pessoa humilde. Para de viajar. Hoje eu serei mais humilde. Hoje eu serei mais amorosa. Hoje eu serei mais forte. Não vai ser nada, não vai conseguir ser nada disso, porque você está viajando na maionese. Você tem que trazer para a sua vida real, para suas mãos. O que é ser humilde? Como é que eu descubro isso? Esse ideal, você é humilde, se você não sabe nem o que é isso, vamos lá. O que uma pessoa humilde faz? É essa a investigação que você tem que fazer. O que uma pessoa humilde faz? Note quem são pessoas humildes. Não conhece? Note quem são os orgulhosos, o oposto da humildade. E tudo que você vê nessa pessoa é o contrário da humildade. E aí você vai traçando as características concretas, as ações concretas que essa pessoa faz, que você vai evitar, para você pelo menos não ser orgulhosa e encontrar o que é ser humilde pelo contraponto. Uma pessoa humilde, ela não se afirma insignificante. Ela mostra um genuíno interesse pelos outros. Ela não pensa em si mesma, senão no silêncio do seu autoexame de consciência diário, na intenção de reparação. E é essa liberdade
que vem do esquecimento de si, do abandonar-se depois desse exame de consciência e se pôr no trabalho concreto e sair da imaginação. Esse é o bendito descanso que vem finalmente. Você consegue ficar em estado de presença no momento que vive, no agora, tá certo? Então, eu quero que vocês façam um teste do ego. Testar o seu ego. Uma coisa bem rápida aqui. Quando você é criticada, você fica ofendida? Você se sente ferida, atacada? Tira seu sono? Ou, quando você é criticada, você manda para aquele lugar? Liga o F? Não se importa, tá? E andando pro que os outros pensam e sentem com a sua presença? Com o que você faz? Se você se encaixa em um desses dois tipos, você está com o ego cheio de ar, que vem uma agulhinha e você espana. Você precisa esvaziar. Esquecer de si confere um comportamento bem diferente desses dois. É uma presença cativante e atraente. O que essa pessoa que esquece de si, que é humilde, faz? Ela simplesmente continua igual antes da crítica. E não é mera aparência. Resistência. Tenho autocontrole. Não é isso. Ela não é uma panela de pressão. Ela carrega aquela crítica consigo para investigar qual a oportunidade de mudança tem ali para ela melhorar. Em silêncio. E continua mesmo. Esse, então, é o segundo aspecto do ego. Falamos do eu ideal. Então, qual é seu eu ideal? É essa personalidade individualista que se põe lá em cima, essa que põe abaixo de todo mundo para chamar atenção? Ou você está disposta a encontrar mesmo a sua identidade, esquecendo de si mesma e seguindo esses passos? Pensa, que é o ideal que você construiu e se não está na hora de reformar. O terceiro e último aspecto, para concluir esse programa, é a transformação da sua visão do eu ideal, do como atingir o seu eu ideal, né? Então, reforma do seu eu ideal vai ser necessário. Como você vai buscá-lo? Se você reparar, somando o vídeo da semana passada e o de hoje até agora, a gente pode chegar numa conclusão seguinte. Todo ser humano, no limite, quer a mesma coisa. E que todos passam pelo mesmo desafio para conseguir essa coisa. E o nome desse desafio é vaidade. Concretamente, não queremos nem nascemos para ser medíocres. Desejamos a boa fama e isso é normal. É esperado, porque a nossa condição é digna como seres humanos, como criaturas. Só que há modos e modos de buscar a grandeza e a boa fama. Que tipo de grandeza você busca? E de que modo você vai atrás da sua boa fama? Justo ou injusto? No limite, nós podemos concluir que todos precisam de uma afirmação definitiva de que se é valioso e importante. Uma que não evapore no dia seguinte. E essa coisa esgota a gente, de não encontrar essa afirmação definitiva do meu valor, da minha dignidade, não é? Por causa disso, todos os dias nós julgamos, nos sentimos julgados e com isso haverá inevitavelmente condenações diárias. Aí, agora eu te pergunto, eis o ponto. Quem você conhece que não vive todos os seus dias assim? Um dia nós sentimos estar vencendo. No outro, perdendo. Um dia animado, no outro desanimado. Isso é vida humana. Agora, se você, no dia que está desanimado, toma decisões com base no desânimo, no dia que está animado, você toma decisões com base no ânimo, que porra de personalidade você vai ter? Desculpa, gente. Tá andando pro mesmo lugar, só tá se mexendo, só tá gastando energia, só tá se esgotando, mas não sai do lugar. Um dia eu tô cá, um dia... Agora, se você estabelecer o seu ideal, que não depende do dia que você tá desanimado, do dia que você tá animado, você seguir o mesmo trilho, independente do ânimo e do desânimo, você sai do lugar. Isso é viver uma vida mais humana, onde você transcende a sua parte animal, seus gostos, suas emoções, seus estados. Gente, não é difícil, só é difícil começar. É só o começo, nós somos altamente adaptáveis. Agora eu vou propor coisa nova, baseada na meditação com a graça de São Paulo, né, e o seu exemplo.
Nós julgamos e aguardamos a sentença, né? Porque não tem julgamento que fique em aberto, precisa ser fechado, né? Pode demorar a vida inteira, mas tem que fechar, né? E se a gente acordar os nossos dias, em vez de acordar julgando e aguardar a sentença do dia, a gente colocar a sentença na frente todas as manhãs ao se levantar? Sabe o que vai acontecer? Só vai te restar o desempenho, porque a sentença já foi dada. Ilustrando, sabe quando a gente faz uma escova? Aquele beach waves que eu adoro, eu vou fazer amanhã. Maravilhoso. E aí, pega uma chuva. Aí eu corro, tento escapar, mas eu não encontro uma droga de um teto. Qualquer coisa, nem um papelão eu encontro, nada. Chega num ponto que, né, eu olho pra mim, eu percebo, né, se eu tiver um pouquinho não for tão maluca, desesperada, já tá molhado, para de correr, né? Já tá molhado, vou parar de correr, então vou continuar a fazer o que eu ia fazer. Pelo menos eu vou concluir o que eu ia fazer, não vou chegar atrasada, perdendo tempo procurando um lugar para me cobrir se eu já tô encharcada. Resta para mim, pelo menos, terminar minha tarefa bem, em vez de perder tempo tentando cobrir o meu cabelo que já tá encharcado. Para o cristão, meus amores, para quem tem uma visão que vive na visão de mundo cristã, isso não deveria ser novidade. A sentença já foi anunciada e só resta o meu desempenho. Eu não preciso preocupar com julgamentos, porque já aconteceu o julgamento e a sentença. Deus já fez por mim e por isso eu não preciso me preocupar em melhorar o meu currículo para que o julgamento seja mais ameno ou que não exista. Cristo já nos adotou. O cristão precisa estar livre. Ele está livre e não precisa fazer coisas para parecer boa. E se você não é cristã, saiba, estou te apresentando uma visão e um modo de vida bem-aventurado, muito feliz, viril, enérgico, forte e feminino ao mesmo tempo para as mulheres. O cristão é chamado à autenticidade, fazer por alegria, por amor, porque quero mesmo ajudar e não preencher meu vazio. Isso vale para a moça que vai se casar, trazendo exemplos concretos. Espera ser preenchida pelo futuro marido, vai cair do cavalo. Para a moça que está lutando por uma promoção no trabalho, tão logo conquistar, minha filha, vai almejar o maior. Você vai brilhar outro mais do que o teu. E isso não acaba. Já não basta o desempenho que a gente deve ter para ganhar o pão de cada dia? Querer mais do que isso, querer uma sentença suprema do seu desempenho, como eu sou boa, como ela fez bem, como ela é melhor que todas, é receita para insatisfação, porque esse dia nunca vai chegar. Sempre a vida é uma abertura, ela só fecha na morte. Enquanto você estiver em vida, estará na sua frente a abertura para você se qualificar mais e melhorar mais naquele aspecto que você valoriza. Isso não tem fim. Aceita que dói menos. O cristão entende que Cristo recebeu a condenação que merecemos e que ele fez de modo perfeito. Ora, o que é perfeição? Além de saber que é o que a gente busca e nunca encontra. Perfeição é o limite. É tocar o limite daquela coisa. É a plenitude daquela coisa. Onde não há como ser mais do que aquilo. Então, uma vez atingida a perfeição, esgota-se o tema, ele se conclui, não se fala mais em sentença. Deus foi o perfeito, atingiu a plenitude, não há mais além dele que possa acontecer que o aperfeiçoe, porque ele já é o perfeito, ele já deu uma sentença perfeita para toda a humanidade. Então, não se preocupe com isso. Para o cristão, não há mais sentença. São Paulo conclui as suas passagens em Corinto dizendo o seguinte: só me interessa o que o Senhor pensa, o que Deus pensa, tá bom, meus amores? O exercício que eu deixo hoje é de você reformar o ideal que tem de si mesma, aquela que você quer se tornar. Será que é isso mesmo que você quer? Será que está ali mesmo a sua felicidade? Pensa bem para poupar o tempo da sua vida e investindo com mais qualidade. Que tal querer ser uma pessoa que se alegra com as coisas como elas são? Quer ver alguns exemplos? Quero ser alguém que não precisa de elogios. Estou satisfeita com o que sou. Quero ser alguém que não teme receber elogios também. Quero ser alguém satisfeito que não tem fome de reconhecimento, mas tem fome de boas ações. Quero ser uma mulher diante do espelho que não fica procurando defeitos, nem se admirando longamente. Quero ser alguém que imagina menos e realize mais. Quero ser uma mulher que sabe que o valor está em se manifestar quem eu sou, desassociada do que eu faço, do que eu tenho ou conquistei. Um beijo apaixonante e até o próximo programa.